Bom dia, Rafael Bizinho, estrategista Santander Private Banking, 12 de novembro. Ontem e hoje os mercados externos estão mostrando uma certa reversão daquele padrão dos dias anteriores, agora com a retomada novamente das empresas de tecnologia. A Nasdaq subiu 2% nessa quarta, continua avançando agora pela manhã. Em contrapartida, o Dow Jones ficou praticamente zerado ontem, está cedendo agora, né, nos mercados futuros. O S&P 500, por sua vez, aí, subiu 0,77 ontem e cai moderadamente nesse início de dia. Tá? Em termos de noticiário, não tem grandes novidades. O tema da Covid segue preocupando nessa frente do aumento das contaminações. Nos Estados Unidos agora tem mais restrições sendo impostas pelas autoridades em alguns lugares aí, como Nova York. Eles estão temendo constranger o sistema de saúde devido aí às crescentes hospitalizações, mas a gente sabe que tem lugares ainda com bastante folgas em termos de leitos disponíveis, mas outros estão mais apertados. Tá? Compensando essa incerteza do aumento de casos de Covid, tem a animação com as vacinas e, em paralelo, cresce a expectativa sobre se a eficácia resultante aí nos outros testes, né, dos demais laboratórios também vai chegar nos 90% que a gente viu no primeiro resultado conhecido aí no início da semana. Sobre a questão eleitoral nos Estados Unidos, existe foco na disputa pelas duas cadeiras ainda não definidas na Geórgia para o Senado. E essa disputa vai ficar para janeiro. Os democratas precisariam ganhar ambas as posições para prevalecerem no Senado, mas isso parece pouco provável que vai acontecer. Mas, contudo, independentemente do resultado, o fato é que a casa vai ficar absolutamente dividida, com um viés aí de ter uma maioria bem estreita dos republicanos. Por fim, em relação ao novo pacote fiscal norte-americano, direto ou indiretamente relacionado aí à Covid, esse pacote a gente tem dúvida se ele pode ou não prosperar ainda esse ano, e caso ele aconteça, qual vai ser a magnitude, a gente não sabe, se é 1 tri, 1 tri e meio, 2 tri, enfim, esses são os grandes temas sobre os quais o mercado tem refletido. E em meio a isso, os gestores, os operadores estão se ajustando setorialmente entre as classes de ativos, como a gente já disse aqui. A gente observa com atenção os desdobramentos de tudo isso para as nossas carteiras também. Lembrando que índices como o S&P 500 estão relativamente caros, se a gente medir por muitas métricas. O maior apoio para o S&P 500, por exemplo, ele vem, sem dúvida nenhuma, das baixas taxas de juros e dessa ampla liquidez provida pelos bancos centrais, mas vale observar a heterogeneidade entre o valuation das companhias tecnológicas e aquelas outras mais relacionadas à velha economia. Essas últimas aí, elas têm preços que não podem ser considerados exagerados ainda, né? Então teria mais espaço para dar, digamos assim. E as primeiras, as empresas tecnológicas, elas já tinham valorizado muito este ano, mas elas têm fundamentos muito bons, né? Foram as grandes beneficiadas da pandemia, e os modelos de negócio dela e o tamanho do mercado endereçável que elas podem atingir permitiriam ainda muito crescimento por muitos anos, então tem que levar isso, logicamente, em consideração. Aqui no Brasil, o Ibovespa caiu 0,25% ontem, movimento muito tranquilo e claramente tímido, depois de tantos pregões seguidos aí com alta relevante. O índice está bem perto dos 105 mil pontos e agora ele deve, né, sob o nosso ponto de vista, enfrentar dificuldade para romper esses níveis aí, né, ou essa região que corresponde quase às máximas que a gente viu no fim de julho. Tá? Agora a gente está diante de um momento crucial, que é a semana logo após o primeiro turno das eleições municipais, e a partir daí que os mercados vão cobrar do governo a indicação de cronograma e coordenação, né, para a votação do orçamento de 2021 e da PEC emergencial.
né, para demonstrar até atividade. Tem as lideranças do Congresso que já estão falando sobre a retomada da agenda na semana que vem, especialmente no Senado, mas tudo ainda está muito em cima de temas mais micro, como a votação aí da lei do gás, lei de falências, que são, assim, coisas muito importantes e podem servir para ir aquecendo o ritmo nessa volta dos parlamentares para Brasília, depois deles terem se dedicado aí às disputas municipais. Mas o que interessa mesmo agora para o mercado são os assuntos fiscais, né? O respeito ao teto, a regra e definições aí de controle de despesa é o que todo mundo quer saber sobre, né? E é o executivo, o Poder Executivo Federal, que tem condições de liderar e cadenciar mais esse debate. Tá, assim, o resultado das eleições municipais também a gente sabe que vai dar muito pano para manga nas discussões sobre o panorama político do país, vai ter um monte de interpretação sobre o poder das legendas aí, se esse poder aumenta ou diminui de acordo com a elevação ou recuo no número de prefeituras que cada partido vai levar. Logicamente, muita gente vai fazer link disso com os prováveis caminhos aí para a corrida para o Planalto em 2022, é mais difícil fazer essa análise e certamente vai ter bastante analista forçando no diagnóstico. Isso eu não sei se é capaz de gerar ruído, mas enfim, vai ser um pouco do pano de fundo aí dos próximos dias, tá? O fato é que tem muita coisa para resolver, né? Tem muito assunto aí e pouco tempo até a disputa mais relevante aí pela mesa diretora da Câmara e do Senado, né? Especialmente pela presidência da Câmara e do Senado, que acontece em fevereiro. Tem a ala do Rodrigo Maia e a ala aí mais associada ao Planalto na disputa pela nomeação desses candidatos, e isso também gera certos impasses e paralisações. Então é um assunto que vai ser muito escrutinado nas próximas semanas e que a gente precisa também ficar atento. Só no que diz respeito ao mercado local, chamar atenção para essa alta bem relevante das taxas pré-fixadas ontem, especialmente as mais longas. Tem elementos técnicos e tal, mas entre outras coisas elas estão refletindo de novo, sim, muito a angústia com o tema fiscal e a conjuntura política. Eu fico por aqui, bom dia a todos.